Olá, povo de Deus, quarta-feira da 27ª semana do tempo comum, 6 de outubro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jonas 4, de 1 a 11, e de Lucas 11, de 1 a 4. Esse desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor dizendo: peço-te, me ouça, Senhor. Não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente, cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: acha que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era, uma mamoneira, que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar o seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era, e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: achas que tens boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho, não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar essa grande cidade de Nínive, em que vivem 120 mil seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Terminamos hoje a reflexão do livro de Jonas. Ontem refletimos sobre o sucesso de sua missão junto aos ninivitas, que na sua totalidade se converteram e evitaram a destruição da cidade de Nínive. Era de esperar a alegria de Jonas pelo excelente êxito de sua missão. Que nada! Jonas fica triste porque a desgraça anunciada por ele, ou seja, a destruição da cidade, não aconteceu devido à misericórdia de Deus. E vejam que a misericórdia de Deus se manifesta em favor de um povo, que é símbolo de crueldade, de imperialismo, agressão contra o povo de Israel. Por isso, Jonas se destaca no Antigo Testamento como grande pregador dos gentios. Este último capítulo do livro de Jonas que lemos hoje revela o sarcasmo e a ironia de seu autor, ridicularizando seu personagem com excesso de humor. A metáfora da mamoneira revela o domínio absoluto de Deus sobre todas as criaturas e que nós é que devemos nos submeter à vontade de Deus, nunca o contrário. É irônico dizer que Jonas foge de Deus porque sabe que ele é misericordioso. Com um Deus justo se podem fazer contas e prever o resultado. Com um Deus misericordioso não se pode fazer cálculos. Um profeta é acreditado quando se cumprem suas profecias. Mas devido à misericórdia de Deus, o profeta Jonas acaba se vendo desacreditado. E nessa situação prefere a morte. Deus, porém, ainda quer provar uma vez mais o profeta Jonas. Dá-lhe e retira-lhe a mamoneira que o protegia do sol escaldante. Outra vez o profeta vai desejar a morte. Prefiro morrer a ficar vivo. E quando Deus o interroga se tem razão para desejar a morte, Jonas ainda responde: tenho razão até para morrer de raiva.
Aí vem o questionamento último de Deus para Jonas, mas que serve para todos nós. Tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar essa grande cidade de Nínive em que vivem 120 mil seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e um grande número de animais? Será que acreditamos mesmo na possibilidade de conversão daqueles aos quais classificamos como pecadores, perdidos? Eu já vi até mãe desistir do próprio filho. Será que acreditamos na misericórdia de Deus que dá o perdão aos que julgamos de antemão, já condenados? Será que nos julgamos melhores que os outros a ponto de acharmos que nossa razão está acima da razão de Deus? O livro de Jonas é um convite a vencermos os preconceitos e a facilidade de julgamento dos outros e nos conscientizarmos de ver que a misericórdia de Deus supera todos os nossos preconceitos e discriminações. Lucas 11, de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Como nos diz Pagola sobre o Pai Nosso, já foi dito tudo. É a oração por excelência. O melhor presente que Jesus nos deixou. A invocação mais sublime de Deus, e no entanto repetida sempre de novo pelos cristãos, pode transformar-se em reza rotineira. Palavras que são repetidas mecanicamente sem elevar o coração a Deus. Por isso é bom parar de vez em quando para refletir sobre esta oração, na qual se encerra toda a vida de Jesus. Logo nos daremos conta de que só a podemos rezar se vivermos com o seu Espírito. Cada frase do Pai Nosso traz uma realidade profunda que deveria nos levar a rezar parando em cada uma delas. Porém, começar chamando Pai Nosso já implica uma fé no Deus que é Pai de todos nós. Por isso, somos convidados a viver a fraternidade universal e a amizade social, que implica o compromisso de inclusão de todos os pobres, nossos irmãos por excelência. E quando dizemos pão nosso, é tudo aquilo de que necessitamos para uma vida sóbria e digna. Nada de esbanjamento, mas também nada de fome e miséria. Trata-se mesmo de um pedido que deve nos levar a vencer toda e qualquer tentação, tanto do consumismo quanto do individualismo. O pão somente será nosso verdadeiramente quando entendermos que o Pai é nosso também, e vice-versa. Pai e pão nossos são correspondentes na oração de Jesus. E Jesus ainda nos ensina a pedir e viver o perdão. Sempre acho essa frase perigosa, ou seja, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Esse assim como é o mesmo que dizer a Deus: trata-me na mesma medida que eu trato meus irmãos e irmãs. É claro que acreditamos que a misericórdia de Deus vai muito além da nossa misericórdia, mas esse pedido é um compromisso muito sério. E concluindo, Jesus nos ensina a pedir que Deus não nos deixe cair em tentação. Não se trata de pequenas tentações, mas da grande tentação de prescindirmos de Deus na nossa vida. Sem Ele nada podemos. Somente com essa consciência estaremos verdadeiramente livres de todo o mal. Um beijo
no seu coração.